Muito boa tarde, Nova Prata e toda a região que nos acompanha por todos os portais digitais e pelo canal 8 da Adil TV. Inicia agora o Expresso Meio-Dia, notícia, atualização e os fatos dessa manhã, repassados na hora do seu almoço. Nesse momento fazem 18 graus em Nova Prata, o céu está nublado, a tendência é que tenhamos pancadas esparsas de chuva durante o dia e durante a noite, um dia típico do mês de outono, da estação do outono no mês de março. Iniciando a rodada das nossas informações, vamos para a dupla Grenal. Começamos pelo Grêmio, que está trazendo reforços de peso para a Arena. Rafinha já chegou e Borré está a caminho. O Grêmio abre uma série de reforços de peso prometidos a Renato Portaluppi. O tricolor anunciou a chegada do lateral direito Rafinha, de 35 anos, e um acordo verbal com o atacante colombiano do River Plate. Esses devem ser os principais contratações da temporada do time da Arena para a sua estreia aí nas competições mais efetivas, com o retorno do time titular. Do lado colorado, as contratações também vão fazendo os seus efeitos. Palácios impressiona no primeiro treino pelo Inter e o técnico Ramírez vê o reforço pronto para a estreia. O atacante da seleção chilena já tem condições de atuar pelo clube colorado, mas precisa ser inscrito a tempo para jogar já na próxima quarta-feira. Essas são as principais informações, lembrando que no final de semana a dupla Grenal venceu pela 7ª rodada do Gauchão. Nas informações da região, o destaque dessa manhã, repercutindo em diversos meios de comunicação e aqui reproduzido pela Rádio Solares, o tomógrafo com inteligência artificial do Hospital São João Batista. O investimento de cerca de casa de R$2.200.000 opera desde novembro de 2020 e traz para Nova Prata e toda a região a disponibilização de um dos tomógrafos mais modernos do estado, que opera com planos de saúde e também pelo Sistema Único de Saúde. Ele é um dos aparelhos em operação que possui aí uma das linhas de diagnóstico mais altas em termos de definição, cerca de 384 imagens por segundo, que oferecem diagnósticos seguros no tratamento das mais diversas doenças e dos mais diversos exames. Informação para Veranópolis nessa manhã, diretamente do gabinete do prefeito Valdemar De Carli, o Conserpro recebe verba do município. O Conselho de Segurança, listado aí pela Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar e Brigada Militar, recebeu na última sexta-feira do gabinete do prefeito Valdemar De Carli uma verba para ser utilizada nos órgãos de segurança. O valor de R$290.000 vai ser repassado às 3 corporações para dar vazão às principais demandas que os órgãos de segurança têm. Informações também de melhorias nas instalações elétricas do município de Veranópolis. A Secretaria de Infraestrutura realiza melhorias na iluminação por LED em diversos bairros. Dessa vez, o bairro Santo Antônio e Pôr do Sol foi aí contemplado com 80 pontos da nova instalação em trechos da rua Capitão Pelegrino Guzzo e vereador Ademir Simoneto, João Paulo II e a Travessa Picete. Informações da Serra das Antas dessa manhã, um acidente foi reportado entre Bento Gonçalves e Veranópolis, por volta aí na manhã de hoje, né, na Serra das Antas. O fato ocorreu no quilômetro 189, uma colisão entre caminhões que acabou atingindo aí um paredão de pedra. No local, o trânsito estava em meia pista, somente danos materiais, ninguém sofreu nenhum ferimento. Nas informações para Cotiporã, que nós recebemos nessa manhã também, o sistema de educação do município recebeu um grande investimento. 40 notebooks vão ser distribuídos para os profissionais da rede municipal de ensino. Com um investimento de mais de R$220.000, os equipamentos foram adquiridos com recursos do próprio município e os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino do Fundeb. Para a secretária de Educação e Desporto, Lilian Zequim, um notebook é uma ferramenta importante e necessária, principalmente nos atuais momentos pelos quais passamos. O prefeito Ivelton destaca que investir
na educação cotiporanense é um dos fatos que leva o município a ter um dos principais destaques nessa área no estado do Rio Grande do Sul. Informação para Serafina Correia, que nós recebemos, a SCAB atende ocorrências de incêndio no interior do município de Serafina Correia. Foi na tarde de ontem, por volta das 16 horas, um chamado para atender um incêndio envolvendo a rede elétrica na VRS 851, na Capela de São Pedro. Chegando ao local, a guarnição se deparou com um poste que estava em chamas e foi utilizado o carro de bombeiros e a RGE para conter o sinistro. Informação agora para a região da Serra. Segundo o portal Leove, cerca de 80% das denúncias recebidas pelos órgãos de vigilância por conta de aglomerações envolvem as chamadas, abre aspas, festinhas em casa. Isso mesmo, as operações de dispersões que ocorrem em diversas cidades da Serra receberam aí, somente em Caxias, 148 denúncias, das quais 80% eram referentes a encontros festivos realizados em residências. De acordo com a fiscalização, 42 lugares foram verificados e 30 receberam notificações justamente por aquele churrasco, aquele encontro, aqueles eventos que a gente julga ser de pequeno porte, mas que se enquadram aí nos dizeres de ilegais por conta dos decretos de distanciamento controlado. Por falar em festas clandestinas no final de semana, em Lagoa Vermelha, Caseiros, Machadinho e Barracão, muitas aglomerações foram registradas em sítios do interior do município. Diversos aí foram dispersados com a presença de menores de idade, tráfico de drogas, entre outras infrações. Inclusive, pasmem, a imagem da próxima reportagem feita pela tua Rádio Cacique foi em Paim Filho e revela o tamanho da potência sonora em que um desses encontros clandestinos tinham. 2 veículos foram apreendidos com um grande equipamento sonoro, isso foi no interior da cidade de Paim Filho. E durante o domingo foram constatadas diversas irregularidades nos municípios do Planalto Médio. Voltando aqui para a região de Caxias do Sul, ainda considerado em um estado crítico, os leitos de UTI receberam uma diminuição de internados nesse último final de semana. A notícia é extremamente positiva. Os dados atualizados na manhã de hoje apontam uma ocupação de cerca de 104%. Mas já estivemos na casa dos 120%, então estamos diminuindo gradativamente a ocupação de leitos, o que é um bom número. 85% dos pacientes internados em UTI são diagnosticados com a Covid em um estado agudo. E a região da Serra conta com 374 leitos no total, todos eles ocupados, mas o número vem caindo com o passar das semanas de maneira lenta, mas vem se desligando. As informações sobre desligamento de energia elétrica para o município de Ipê na tarde de hoje. O horário de desligamento será das 11h50 até as 18h20 na área rural, na linha Santa Catarina, número 600 a 1100. A RGE já avisa que estará sem energia elétrica por conta de reparos na rede e maiores informações pelo 0800 da companhia. Nas informações que nós temos para Caxias do Sul, o Cine Serra, o Festival de Cinema da Serra Gaúcha, encerra suas inscrições na próxima semana. Será a 8ª edição do festival e os candidatos têm até quarta-feira para realizarem o cadastro gratuito no site festivalcineserra.com.br. O festival será marcado para os dias 12 a 27 de junho em Caxias do Sul. Segundo as informações, ainda é avaliado pela direção como ele será realizado, se no modelo online ou presencial, com restrições a depender da situação epidemiológica naquele momento. Informações que nós recebemos também para a região de Lagoa Vermelha, somente neste ano, estamos aí no final do mês de março, cerca de 90 dias passaram, 77 mulheres já solicitaram medidas protetivas no município de Lagoa Vermelha. As medidas protetivas são aquelas acionadas pelas mulheres que se sentem ameaçadas ou agredidas e recorrem ao poder público para ter aí uma sua segurança garantida. E somente nesse ano, 77 pedidos foram encaminhados ao Poder Judiciário por parte aí tanto da Delegacia de Polícia Civil quanto da Defensoria Pública, em comunhão com o gabinete da primeira-dama que chefia esse tipo de ação.
Informação para Caseiros: um projeto de lei traz novas regras para a municipalização do abastecimento de água em comunidades do interior da cidade. Foi alterado aí o projeto legislativo e associações que aderiram ao novo projeto estão com total responsabilidade ao município, sendo que os usuários que já usufruem não teriam novos custos. Os novos usuários, a partir da data da nova lei, que fizerem aí o uso do benefício da água, vão recolher um valor simbólico. O novo projeto de lei institui os novos serviços que serão municipalizados para a distribuição da rede de água no interior da cidade de Caseiros. Em Passo Fundo, a informação que nós temos dessa manhã é que o Centro de Formação de Vigilantes oferece curso completo com valores acessíveis. Uma das áreas que mais está crescendo no mercado é o setor da segurança privada. E de olho nisso, Passo Fundo oferece o curso completo com a qualificação. Informação aí que pode ser obtida através das principais empresas do setor. A formação de vigilantes no município segue a todo vapor com procura intensa e o curso ofertado na cidade oferece desde os ensinamentos iniciais até a prática de tiro, que corresponde a toda a formação de um vigilante particular. No governo do estado do Rio Grande do Sul, a informação para a agricultura nessa manhã é muito promissora. Uma safra de verão com mais de 24 milhões de toneladas são projetadas pelos dados da safra 2020-2021, conforme foi divulgado pela Secretaria de Agricultura. Com esse número, o Rio Grande do Sul deve colher 60% a mais do que no ano anterior. Na época, o estado, no ano passado, passou por uma forte estiagem e esse ano isso não se confirmou e a produção foi muito mais salutar. Parabéns a todos os produtores rurais que vão poder objetivar com uma boa safra que segue. Informação para as indústrias e as empresas. O Ministério Público do Trabalho emite uma recomendação para que as empresas reúnam informações dos trabalhadores com comorbidades para agilizar o plano de vacinação. O documento do Ministério Público do Trabalho sugere medidas para acelerar o cadastro de empregados e terceirizados nos grupos de risco do Programa Nacional de Imunização. Então, uma informação para que todas as empresas que tenham funcionários nos grupos de risco ou portadores de comorbidades já façam uma pré-seleção de dados, a fim de, quando forem chamados ao processo de vacinação, a prioridade ser dada para aqueles que demandam maior necessidade, devido ao seu quadro de saúde, de receber os imunizantes. Nas informações da economia, pelo Gaúcha ZH, nessa manhã nós temos aí a notícia de que a gasolina acumula um aumento de 23,5% entre janeiro e março no estado do Rio Grande do Sul. O produto até perdeu fôlego na última semana, impactado pelo dólar e pelo petróleo. E ainda deixa o valor do litro acima de R$ 5,00, ou seja, dá para se falar que em 3 meses, no estado do Rio Grande do Sul, o reajuste da gasolina foi quase na casa de 25%. Ontem à tarde, em uma missão liderada pela Polícia Ambiental, junto com ONGs de proteção dos animais, 20 cães foram resgatados em uma casa abandonada no interior da cidade de Viamão, mais precisamente no bairro Tarumã. Um animal já estava morto quando a polícia chegou e, segundo o batalhão, a casa era um criadouro de cães de raça que foi abandonado e os animais conjuntamente estavam abandonados dentro do recinto. No local, as instalações precárias, animais presos, ausência de comida ou água, os proprietários agora são investigados pelo crime de maus tratos aos animais. Informação de Cruz Alta: ontem houve uma fuga na penitenciária estadual e 4 detentos acabaram fugindo. E eles cumpriam aí uma conduta de isolamento preventivo por suspeita de Covid em uma área separada. Os indivíduos cerraram as grades, pularam o muro e conseguiram escapar. Ao todo, eram 6 apenados, 2 foram capturados e os outros 4 seguem foragidos. Informação para quem é portador do IP Saúde, o convênio do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. O IP acaba de criar o Clube de Benefícios para os usuários.
Ou seja, o programa prevê descontos nos serviços voltados à promoção da prevenção da saúde. Ao longo dos próximos meses, o Instituto abrirá editais de chamamento público para cadastrar farmácias e empresas, de modo a garantir medicamentos, vacinas e outros produtos com preços reduzidos. Na sequência, a ação será expandida para uma série de outras atividades, como esportivas, culturais, educacionais, enfim. O IP volta a se fortalecer na área de prevenção, como um convênio de saúde de respeito, e busca diversos outros serviços que queiram oferecer descontos aos seus usuários. Outra companhia estadual que iria a leilão nessa semana, a distribuidora da CE, a CED, teve uma nova liminar na justiça que suspendeu a sua venda. O governo avalia que há tempo para protocolar um recurso. A alegação da nova ação popular é de que as ações preferenciais da CE deveriam ter sido oferecidas a empregados e ex-funcionários da estatal. A previsão do leilão era para ele ser realizado nos próximos dias, contudo agora foi novamente suspenso por decisão judicial. E na capital dos gaúchos, amanhã foi tomada por mais uma polêmica no setor da política. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, declarou em entrevista que o governador Eduardo Leite seguia pela política e não pela ciência. A informação dá conta aí de que um vereador da capital chamou o prefeito de negacionista e cobrou uma proposta de auxílio emergencial. O prefeito Sebastião Melo rebateu, dizendo que o governador Eduardo Leite é quem não olha os dados da ciência e tem se guiado por situações políticas. Isso deve dar muito pano para a manga, já não bastava o presidente discutir com o governador, agora o prefeito também discute com o governador rebate todo mundo. Enfim, quando nós precisamos de lideranças, o que nós temos é muita gente discutindo por poder nos altos palácios dos maiores escalões dos níveis de governo do país. E o vacinômetro da Covid-19 pelo Jornal do Comércio dá conta de que 40% das doses recebidas no estado ainda não foram aplicadas. O estado recebeu 2.200.000 doses e distribuiu 2.140.000. Cerca de 1,3 ainda não foram aplicadas, ou seja, 39% foi repassado a 497 municípios que não teriam oficialmente chegado ao braço dos residentes. Informações aí dão conta sobre a distribuição de vacinas e a ausência de aplicação. Aqui na região nós acompanhamos diariamente, temos a divulgação de campanhas de vacinação nas mais diferentes faixas etárias e viemos acompanhando que há um exercício bastante rigoroso quanto aos critérios e os cuidados para aplicação. Talvez nem todos os municípios do estado tenham o mesmo cuidado que as nossas cidades aqui da região têm com os imunizantes. Informação também para quem tem o IPVA em aberto, essa é a última semana para garantir descontos no pagamento do imposto. De acordo com as informações, os descontos podem chegar até 20%. A quitação antecipada pode enquadrar aí em diversas faixas e, se o sujeito tem direito, pode conseguir pagar. O prazo encerra nessa semana. Essas são as principais informações que nós tínhamos da manhã para a região, o estado e a Planalto Médio e a Serra. Nós vamos para um breve intervalo. Antes disso, o Dr. Guilherme Savaris Schossler fala sobre o plantão, a situação epidemiológica dessa semana em Nova Prata e região. Após o intervalo, eu volto com as principais notícias do Brasil e do mundo nessa manhã de segunda-feira. Olá a todos, então viemos aqui fazer mais uns esclarecimentos a respeito da nossa pandemia da Covid-19, que parece não terminar nunca mais. A gente queria colocar primeiramente sobre a questão da vacina. Então chegaram mais 650 doses de vacina. Graças a Deus, todas as semanas estão chegando em torno de 600 até 700 doses e está sendo possível vacinar os idosos já numa velocidade maior. Então, vai ser anunciado agora 69 e 68 anos para terça-feira. Aí vai se ver se é possível avançar mais uma idade. A gente procura sempre fazer a faixa etária que tem vacina para todos. Então, as pessoas não precisam se aglomerar e quererem chegar primeiro uma que as outras, com medo que falte vacina.
Para essas 2 faixas etárias, então, que serão anunciadas, as vacinas estarão disponíveis. Foi vacinado essa semana também uma série de faixas etárias de idosos e foi bem sucedido, com todos eles vacinados, não faltou vacina para nenhum. Então eu quero que as pessoas fiquem tranquilas com isso. Com relação ao hospital, seguimos com 6 pacientes em ventilação mecânica na UTI, uma UTI que a gente chama, mas foi uma unidade de cuidados intensivos que a gente criou ali para manter esses pacientes vivos. Temos pacientes há mais de 15 dias aguardando leito de transferência para a UTI. Alguns leitos saem para pacientes mais jovens, segundo os critérios que as centrais de leitos estabelecem. Normalmente eles vão chamar os pacientes com mais chances de sobreviverem. Então a gente tem ainda esse número grande de pacientes em ventilação mecânica no hospital. Estamos fazendo todos os esforços juntamente com a direção, com o corpo clínico, para poder manter essa estrutura toda funcionando e garantir a vida dessas pessoas. Estamos no aguardo de mais transferências e tem alguns pacientes que, à medida disso, vão melhorando. A gente já teve 2 pacientes que saíram da nossa UTI, melhoraram e já foram para suas casas. Isso é um número bem bom. O hospital, para colocar a todos um dado, a gente já foram feitas mais de 180 internações de Covid esse ano, sendo que praticamente 100 delas foi no mês de março até agora. Transferido em torno de 17, foram intubados em torno de 17 pacientes e 14 pacientes transferidos para as UTIs. Nem todos esses pacientes são de Nova Prata. A gente lembrando que uma boa parte dessas internações são de pacientes de outros municípios. Tivemos uma queda muito grande acentuada do número de casos novos, o que é muito bom, mas que não pode gerar um relaxamento. As pessoas têm que continuar focadas nos cuidados. A gente teve 62 casos novos essa semana, perante 81 da semana passada, sendo que já chegou a 170, 180 pacientes das outras vezes. Então, vamos seguir nessa tendência de queda. A gente precisa que esses números caem para que a gente possa ter um reflexo nas internações, e o mesmo já está começando a acontecer, uma queda nas internações, consequentemente, depois que a gente conseguir transferir esses pacientes todos, ou os que melhorarem, alguns infelizmente acabam indo a óbito, a gente acaba com o tempo tendo uma situação mais tranquila e mais administrável. À medida que isso vai acontecendo, os casos vão caindo e a vacina vai avançando, a gente vai poder ter uma tranquilidade maior. Então, só para ressaltar que não há mais internações de pessoas vacinadas. Todos os pacientes que receberam 2 doses da vacina não estão internando por Covid. É para fazer a vacina, não é para ter medo. Tem algumas pessoas que não vêm por medo, por isso ou por aquilo. Pacientes oncológicos é para fazer vacina. Todo mundo é para fazer a vacina, tá? Poucas contraindicações existem, para não dizer quase nenhuma, tá bom? Então a gente deseja uma boa noite, um bom dia, uma boa semana a todos. E a gente está disponível para tirar dúvidas. As pessoas podem nos procurar aqui no município, na Secretaria de Saúde, também nas redes sociais. A gente, à medida do possível, vai tirando as dúvidas de todos. Obrigado. Laís Frigo Odontologia. Trabalha com a alta tecnologia do sistema de alinhadores Invisalign. Transparente, confortável e removível. Conta também com a clínica Serodonto, com a parceria no escaneamento com a Itero. Um sorriso bonito pode mudar tudo. Prepare-se para a mudança. Laís Frigo Odontologia. Pessoal, no próximo programa Mulheres, do dia 31 de março, estaremos recebendo 2 venezuelanas, Maria Eugênia e Nélida, abordando o tema Como Recomeçar a Vida num Outro País. Nos aguardem e nos acompanhem. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra.
Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. La Parola Pizzeria. Viva a experiência. Sabores que surpreendem em um lugar encantador. Venha sentir a Itália. La Parola Pizzeria. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Retornando ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia, nesse dia 29 de março de 2021. Outono chegou, é Semana Santa, nesse momento fazem 19 graus aqui em Nova Prata, o céu está parcialmente nublado, algumas nuvens, o sol brilha e existe a possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia e da noite. Nas atualizações do Brasil, nessa manhã, o que nós temos para repassar para você é que quem está aguardando o resultado do Enem, as notas serão divulgadas na noite de hoje. Segundo informações, a partir das 18 horas vai estar disponível aí no aplicativo do exame as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, que define as métricas para ingresso nas mais diferentes universidades do Brasil. O Enem é a principal porta de entrada dos alunos do ensino médio para os cursos de ensino superior através das principais programas de financiamento do governo. Então, a partir das 18 horas, o botão de F5 vai ficar quente de tanto que a gente vai apertar para saber se conseguiu atingir uma boa média de pontuação no Enem. As informações da Páscoa dão conta de que os comerciantes não estão muito otimistas. As vendas devem ter uma retração no varejo, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços e Turismo. A estimativa é que as vendas acabem aí ficando com uma queda de cerca de 2% em relação à mesma data do ano passado, que já foi considerada muito ruim, onde uma retração de cerca de 28% havia sido constatada. A data deve movimentar no varejo do país cerca de 1,62 bilhões de reais. Também, haja vista, com o ovo de Páscoa custando entre 70 e 80 reais, não dá para fazer nenhum milagre no bolso do brasileiro para que essas vendas acabem subindo. Em Brasília, o final de semana nem terminou e a segunda-feira já começou com a panela de pressão chiando. Isso porque, pelas redes sociais, o chanceler e ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, acabou acusando a senadora Cátia Abreu de uma pressão pelo sistema 5G chinês. A senadora rebateu e chamou Ernesto Araújo de marginal pelas redes sociais. E a briga ganhou dimensões bastante
vultuantes, por assim dizer. Na manhã de hoje já se encaminhava pelas principais páginas da política pedidos de impeachment contra o ministro, partindo de senadores que enxergaram um ataque velado ao Senado por parte do chanceler, que já está com o filme um pouco queimado junto ao Congresso Nacional. Desde a semana passada é pedida a substituição dele ao presidente Jair Bolsonaro, porque as políticas adotadas pelo Itamaraty não têm agradado o Congresso e as demais instituições, que vem Ernesto Araújo aí boa parte da culpa pela situação da imagem do Brasil no exterior, que na avaliação de muitos está deteriorada. A boa notícia é que a Fiocruz recebeu insumos para produzir mais 12 milhões de doses de vacina de Oxford. Chegou aí ao aeroporto de Guarulhos no dia de ontem, dia 28, chegaram insumos para 12 milhões de doses. Isso se chama IFA, o ingrediente farmacêutico ativo que vem da China e será utilizado na fabricação das vacinas da AstraZeneca. Nas informações aí nessa manhã, o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, o médico cardiologista Marcelo Queiroga, em entrevista à CNN, disse que medidas mais extremas, como lockdown, por exemplo, devem ser tomadas de forma localizada. O ministro da Saúde destacou as diferenças regionais dos territórios brasileiros como uma das características que inviabilizam a adoção de medidas restritivas nacionalmente postas. Ele conversou com a imprensa pela primeira vez nessa manhã e disse que, abre aspas, não é com lei e colocando multa para as pessoas que conseguiremos adesão da população. É com campanhas educativas e mostrando a importância do uso das máscaras. Essa foi uma das primeiras declarações à imprensa aberta desde a posse. Na noite de ontem, uma situação de tensão no Farol da Barra, em Salvador. As informações sobre essa notícia vão chegando de forma concomitante. Um policial militar que supostamente teria entrado em uma espécie de surto na noite de ontem, teria atirado contra outros policiais, acabou sendo baleado, né, e veio a óbito. Várias imagens circulam em grupos de WhatsApp. O homem, segundo a polícia militar, apresentava um possível surto e realizou disparos para cima e na direção dos demais policiais. O BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, negociou com ele por 3 horas e meia e, ao final, quando ele disparou contra os policiais do BOP, acabou sendo baleado e abatido. A todo momento estão chegando informações sobre esse fato e, por hora, as informações que nós temos são essas. Nas notícias internacionais, nessa manhã, que nós podemos trazer de boas informações, com 72% da população vacinada, o Estreito de Gibraltar, que é ali entre a Espanha e o Marrocos, uma pequena passagem do mar Mediterrâneo, retira a obrigatoriedade do uso de máscaras. Elas são obrigatórias apenas no transporte público e no interior das lojas. Gibraltar pertence ao território britânico e foi aí desvinculada o uso amplo das máscaras após uma imunização das pessoas, na sua maioria, que habitam aí a localidade. E, de uma forma geral, o que nós recebemos de outros locais do mundo é que, conforme a vacinação avança, os casos diminuem, as hospitalizações diminuem, então a vacina acaba sendo a grande esperança nesse momento e nós esperamos que o mais rápido possível possamos alcançar a dosagem. Para você ter uma ideia, em Barcelona, uma experiência realizada levou aí 5.000 pessoas que fizeram testes da Covid para um show de rock. Os testes foram realizados antes do evento com a ajuda de 80 enfermeiros. Máscaras seguiram obrigatórias, mas a proposta é saber também, após uma experiência na Holanda, como que se dá a proliferação nesse tipo de aglomeração. E esse show foi feito em Barcelona com o intuito de reunir as pessoas de forma proposital para discutir os dados científicos de contaminação. Informação que eu recebo nesse momento pelo portal da CNN, o ministro Ernesto Araújo acaba de pedir demissão. A atualização está sendo feita em primeira mão, eu trago para vocês. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, teria pedido demissão. Eu vou chamar uma matéria agora que o Douglas tem na mão para falar sobre a Páscoa
na religião espírita. E após a matéria eu retorno com a atualização dessa notícia para você. Fique comigo. Dando sequência ao nosso especial de reportagens sobre a Páscoa, hoje vamos falar sobre a religião espírita, mais especificamente do Centro Espírita As Estrelas Douradas do Senhor aqui do município de Nova Prata. Ficou curioso se isso acontece nesta religião? Então fica ligadinho nessa reportagem. Nós, espíritas, para termos a dimensão do que é o período pascal, é necessário que compreendamos, primeiramente, a sua origem. A Páscoa, etimologicamente, ela tem a origem hebraica, portanto, ela remonta das tradições judaicas. O judaísmo comemora esta passagem principalmente pela libertação do povo hebreu que era escravizado no Egito na época. Muito posteriormente, lá pelo ano de 325 depois de Cristo, é que o cristianismo incorpora esse momento para o seu rito, que mormente é utilizado pelo catolicismo. Em que pese o profundo respeito que nós temos para com as demais crenças, em especial para o povo judeu e também para os nossos irmãos católicos, nós espíritas não adotamos nenhuma formalidade ou nenhuma cerimônia para esta data nem para esse período. Haja vista que, para a maioria dos cristãos, este é um momento de introspecção, um momento de reflexão, de exame de consciência. E para nós espíritas, isto é um desafio diário. Então nós não adotamos isso apenas num período, mas procuramos exercitar todos os dias do ano, sempre, obviamente, espelhado na figura de Jesus. O Espiritismo, em sua essência, ele não adota nenhuma formalidade. Os nossos cultos, as nossas reuniões, não tem nenhum adereço, não tem nenhum enfeite, não fizemos nenhuma encenação. O nosso próprio salão de reuniões não tem altar. Então a essência do Espiritismo ela é desprovida de todo e qualquer adorno, né? Mas a gente, como respeita todas as demais crenças e simbologias, deixamos para as outras pessoas, cada um com a sua crença e a sua livre escolha. Muito bem, conforme o prometido, a gente ia repassando a nossa grade de notícias normal, que é fechado até próximo ao meio-dia, e recebemos a informação pontualmente atualizada a meio-dia 22, com fonte da TV Globo, que o ministro Ernesto Araújo pede demissão do Ministério das Relações Exteriores. A decisão ocorre após pressão do parlamento e críticas sobre a política externa durante a pandemia da Covid e nas negociações por compra de vacinas. As informações dão conta de que após a polêmica no dia de ontem, que a gente tinha acabado de noticiar pelas redes sociais, em que Ernesto Araújo teria entrado em conflito com a senadora Cátia Abreu, na manhã de hoje o Senado e a Câmara intensificaram a pressão sobre o ministro das Relações Exteriores e agora ao meio-dia, com informações de assessores, ele pediu demissão e encaminhou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro dizendo que não tinha mais ambiente para permanecer no cargo. Informações aí então, na hora repassadas para você, o desligamento oficial do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, do seu cargo em Brasília. Até o momento não existem novos nomes para ocupar a pasta nesse momento de transição, em que a imagem do Brasil lá fora também segue profundamente maculada por conta do tratamento e da situação que a pandemia nos colocou. Nós vamos nos despedindo de você, desejando a todos uma boa tarde. O Expresso Meio-Dia retorna amanhã aqui na Conecta Mais TV. Desejo a todos um bom começo de semana. Até amanhã.